Luz e paz no coração de todos. Eu estou aqui mais uma vez no quadro Café com Fé, preparando um cafezinho maravilhoso. E do meu lado aqui, eu tenho o prazer de estar recebendo minha filha, Manu. Namastê. Namastê. Manu, que bom ter você aqui hoje, para a gente poder fazer aquele bate-papo do livro Caibalho. Então eu quero que você me conte o que você achou do livro. Nós vamos traçar uma linha para que os amigos possam entender o que é o livro, o que mais tem de interessante, o que mais te despertou. Então, o livro ele é dividido em alguns capítulos e no início a gente tem, acho que são 60 páginas de introdução, que introduz primeiro o autor do livro. Quem que é o autor do livro? Então, eles não têm certeza, porque o livro foi escrito sob pseudônimo de Os Três Iniciados. Então, a gente ainda não sabe quem realmente escreveu. Porém, acredita que foi um homem chamado William Walker Atkinson, que publicou o livro em 1907. E muitas pessoas ainda não têm certeza nem da data da primeira publicação, porque aparentemente a segunda edição sumiu, então não sabe. Mas esse homem que eles acreditam que foi o que escreveu o livro, ele trabalhava em várias revistas sobre espiritualidade, sobre o assunto mesmo. Então sabe? ele era um cara espiritualizado, Sim. Conhecedor da Tábua de Esmeralda, Sim, com das certeza. leis herméticas. E aí acredita que ele escreveu, e ele também já possuía vários artigos e livros escritos sobre pseudônimos, como alguns para incorporar, tipo assim, ele ia escrever um livro sobre uma cultura, então ele escrevia um nome que tivesse alguma coisa a ver com aquela cultura, entendeu? E aí ele escreveu o Caibalho sob o nome de Os Três Iniciados. Os Três Iniciados, então, como é que fala? Quando o autor coloca o nome... Pseudônimo. Pseudônimo, isso aí. Pseudônimo. E aí ele escreveu as 7 leis herméticas, e aí a única coisa que ele fez foi explicar elas. No início, depois da introdução, tem uma pequena explicação delas, e depois tem um capítulo para cada lei. Para cada lei. E aí ele explica direitinho. Então vamos conhecer essas leis, porque a Manu vai apresentar quais são essas leis e o que Hermes Trismegisto falava dessas leis. Se você conhecesse essas leis, você ia possuir a chave do universo. Para desvendar o universo. Sim. Conhecendo essas 7 leis, você saberia viver aqui nesse universo com equilíbrio. Não é mais ou menos isso? Então, qual que é a primeira lei do Caibalho? Então, o Caibalho possui 7 leis que foram escritas por Hermes Trismegisto no Egito, né? Ele era um sábio. Eles falam que ele tem a ver com Moisés, né? Não se sabe muito bem as datas exatas, mas acredita-se que ele viveu no Egito, né? E ele escreveu essas 7 leis. A primeira lei diz que tudo é mental. Tudo é mental. Tudo é mental. Ou seja, nós seríamos apenas um pensamento do todo. Um pensamento todo. O todo seria, vou fazer uma ligação aqui com o Deus cristão, para ficar mais fácil para compreender, porque eu acho que aí todo mundo entende, todo mundo tem conhecimento, nós somos um país cristão, né? Laico, mas assim... Então, o todo, ele seria Deus, e nós seríamos o fruto da imaginação do todo, né? Você pode perceber que até o átomo, ele tem um espaço nele. A menor partícula, né? Ela é permeada de espaço, né? Sim. Tudo pode ser dividido, né? Então, nós somos matéria, mas nós não somos matéria. Essa matéria é permeada de espaço vazio. Sim, ou seja... até nós que somos materializados, a gente é cheio de vazio. Sim. Então, a gente é fruto do pensamento do todo. Igual na Bíblia fala que
Moisés coloca que o universo criou apenas com o pensamento de Deus. Sim. Então... Agora, essa questão do pensamento também, tem um ditado que fala assim, cuidado com seus pensamentos. Aí a gente já entra na lei da correspondência. A lei da correspondência é a segunda lei e ela diz que assim em cima como embaixo. Então, se o todo imagina que nós existimos e nós existimos, então, assim em cima como embaixo. Então, basicamente, o que a gente imagina pode acontecer pela vibração. Pela vibração. Que é a terceira lei. Então, a primeira lei é tudo é mental. Tudo é mental. A segunda lei é a lei da correspondência. Ou seja, assim em cima como embaixo. Então, se o todo imagina que nós somos reais e nós somos, então o que a gente imaginar, a gente pode, pela vibração, a gente pode atrair. Igual quando você escuta uma música bem tranquila, né? Um domingo de manhã, de sol, você bota Here Comes the Sun. Você sente o domingo. Não tem como não sentir, né? E é uma faz você vibrar uma coisa boa dentro de você. E você vibrando essa coisa boa, você está vibrando em outra dimensão também. Sim. Em cima e embaixo. A dimensão que é espiritual. Essa é a vibração. Vibrou aqui, você vibra espiritualmente. Se você vibrar coisa boa, você vai vibrar coisa boa espiritualmente. Se você vibrar coisa ruim, se você escutar coisa ruim, você vai vibrar coisa ruim. E tem aquela fala, cuidado com o que você está ouvindo, porque isso vai fazer com que você vibre isso. Então procure sempre ouvir coisas que vibram o amor, que vibram a gratidão, que vibram a espiritualidade, não que suscita a ira dentro da gente, o ódio, que faça com que a gente fique carregado de ira. E isso é uma coisa importante, essa questão da vibração. Concorda? Concordo. Então, a gente pode juntar essas três leis, como tudo é mental. O café tá delicioso. Vai, tudo é mental? Tudo é mental. Tudo é mental. Então, já que tudo é mental, nós pensamos e com a vibração a gente pode atrair. Então, vamos partir para a quarta lei, que é a lei da polaridade. Polaridade. Então, tudo tem dois polos. Tudo tem dois polos. Então, eu vou juntar a polaridade com o ritmo. Quando você puxa um pêndulo de um relógio muito para um lado, ele vai ir com muita a mesma força, né? Para o outro lado. Então, assim, ele vai de um polo ao outro com a força. Se você conseguir equilibrar esse pêndulo no meio... Sem vibração, sem a polaridade, tá? Ele não vai sendo ficar muito oscilando. Forçado, Ou seja, se você fizer muito uma coisa com muita intensidade, o contrário... exemplifica isso no dia a dia. O que seria? Você consegue exemplificar isso no caso do dia a dia? Como é que a gente pode policiar isso? Igual você está falando assim, tudo que você fizer com muita intensidade... Então, vamos supor que você tem que acordar cedo no outro dia e você continua ali fazendo qualquer coisa que você está fazendo até muito, muito, muito tarde. Então, você está puxando o pêndulo muito para cima. Então, amanhã, na hora que você acordar, vai ter aquele pá, você vai ficar com sono, você não vai conseguir suportar o dia, se você for trabalhar, você vai ficar sonolento, você não vai conseguir fazer as coisas com a mesma eficiência que você faria se você tivesse ido dormir cedo. Isso aí, muito bem exemplificado. E para você conseguir parar esse ritmo, para você conseguir botar uma... o exemplo que a gente tem, que até eu quero falar isso no final, que eu te dei o livro do Caibali para você ler, a partir do momento que eu assisti uma aula da Nova Acrópole, que é a professora Lucelina Galvão, eu acho que foi em 2016 que eu assisti a aula, falando sobre o Caibali, falando sobre Hermes Trismegisto e falando das 7 leis. E ela exemplifica o seguinte: quando a gente está aqui na Terra, se a gente tem que fazer uma caminhada, a gente está sujeito aos relevos da Terra. A gente sobe um pouquinho, desce um pouquinho, porque a gente está numa caminhada aqui, cá embaixo. Se você tiver de avião, não tem nada disso, porque você está no alto. Se você tiver no sol, menos ainda. Então, essa questão da polaridade, do ritmo, isso aí, quanto mais você buscar o sol, quanto mais você buscar a luz, quanto mais você se iluminar,
menos você vai sentir os relevos aqui dessa terra. Aí eu vou falar o que Jesus sempre falou: buscai as coisas do alto. Só fazendo esse link, que a minha ideia é sempre trazer um link na luz do Evangelho. Então continua, filha. E aí, a próxima lei, ela é chamada de causa e efeito. Eu vou associar essa lei com uma colheita, né? Se você for plantar, você pode plantar o que você quiser. Na hora de coletar, você vai coletar simplesmente o que você plantou. Não tem como sair fora disso. Isso é bíblico também, né? A semeadura, ela é livre. A colheita é obrigatória. Você semeia o que você quiser. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear vento, você vai colher tempestade. Mais ou menos assim. Então essa é a lei da causa e efeito. Então você sempre tem que pensar antes de você fazer alguma coisa, porque vai ter uma consequência, a causa e o efeito. Não tem como ficar livre disso. Plantou, colheu. E a última lei, né, a última lei hermética é o gênero. É basicamente o equilíbrio. Seria, vou pegar um exemplo que eu acho que a maioria das pessoas vai entender, o yin yang. Que é o complemento masculino e feminino. Toda parte que é feminino tem um ponto masculino e toda parte masculina tem um ponto feminino. E eles, quando estão em equilíbrio, forma-se uma esfera, fecha. É um universo fechado, completo, que não tem necessidade de ficar buscando coisas externas, porque ali se completa. A gente tem que buscar o equilíbrio dentro da gente, do yin yang, do feminino, masculino, saber respeitar que nós temos um percentual feminino, no caso eu sou homem e você tem um percentual masculino. A gente tem que respeitar, tratar e viver bem com isso sempre. Então é essa, gente, a explicação, né, do Kai Byron. Foi bem curtinho. Então repete as leis para quem está ouvindo a gente entender. Então eu vou falar as leis rapidinho para vocês. Primeira lei, tudo é mental. Tudo é mental. Segunda lei, correspondência. Tudo se corresponde. Terceira lei, vibração. Tudo está vibrando. Quarta lei, polaridade. Tudo tem polos. Quinta lei, ritmo. Tudo tem ritmo. Sexta lei, causa e efeito. Tudo tem causa e efeito. E sétima lei e última, gênero. Nós vivemos em gênero. Então, gente, a gente entendendo isso, né, fica mais fácil de viver aqui. Não é, Manu? Você gostou do livro? Muito bom. Eu recomendo para todo mundo. É um livro muito bom. Quando você lê, você vai entendendo, né? Tem umas explicações boas, ele dá vários exemplos. E no final ele dá uma conclusão tipo, de todas as leis, entendeu? Então, você quer falar dessa conclusão? Não, já está concluído o pensamento. Concluímos. Então, gente, para quem nos ouviu, gratidão mais uma vez. Esse é o nosso bate-papo, que eu estou sempre trazendo alguém. Hoje eu tenho prazer de estar com a minha filha aqui, né, que é muito bom para mim ela estar podendo falar de algo filosofal, de algo espiritual, que faz com que a gente viva melhor sempre. Gratidão, gente. Obrigado por assistir. Isso aí.